Quero falar hoje sobre comunhão entre nós. Não a comunhão entre pessoas que têm em comum o fato de morarem no mesmo prédio, no mesmo bairro, de torcerem por o mesmo time, ou por serem da mesma profissão, ou de um mesmo partido político. Mas comunhão eminentemente espiritual, do tipo do que falou o apóstolo João em 1 João capítulo 1, versículos 3 a 7, que eu vou pedir para vocês chegarem lá. Não será o nosso texto hoje, hoje vai ser eu explico daqui a pouco, mas será a nossa pregação daqui a nosso texto daqui a 2 pregações. Eu inicio hoje uma série, pequena série, comunhão na igreja. Então, deverá ser um conjunto de 3, como eu estou sempre errando para baixo, vamos dizer logo 3 ou 4 pregações. Mas, 1 João capítulo 1, versículos de 3 a 7, diz assim. 1 João capítulo 1, versículo 3 em diante. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há ele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, João fala de uma comunhão entre pessoas que têm condições de cultivar comunhão com Deus, pessoas que andam na luz de Cristo, porque tiveram seus pecados perdoados por ele, Cristo. Então, é esse tipo de comunhão que eu quero abordar nestas pregações. Comunhão de pessoas salvas no Senhor Jesus Cristo, que têm comunhão com Deus, uma comunhão aprovada por Deus, desejada por Deus, abençoada por Deus, tendo como base a redenção no Filho dele, Senhor Jesus Cristo. Claro que é um assunto muito vasto. E eu vou concentrar só num ponto. Como alcançar uma boa comunhão na igreja. É claro que a comunhão espiritual de que eu estou falando concentra-se numa comunhão numa igreja local. Como alcançar uma boa comunhão? A palavra comunhão no original grego, koinonia, significa fraternidade, comunidade, comunhão, participação conjunta, uma relação e coisas assim. É uma palavra que o português comunhão traduz bem do grego lá, não temos muitos problemas com maiores explicações. A comunhão na igreja envolve 3 elementos necessários. Você próprio, o outro, seu vizinho, ou que está lá longe, mas o outro, e a junção de você próprio com o outro, e mais outro, e mais outro, ou seja, todos juntos. São 3 elementos que eu quero separar e abordar individualmente. 3 elementos.
quando se pensa numa comunhão, numa igreja, quando você pensa, vamos particularizar, quando você pensa em comunhão na sua igreja, a primeira pessoa que você deve, então, focalizar é o pastor. Não faça isso. Vai fazer uma análise muito completa. A primeira pessoa que você deve focalizar, quando for analisar a comunhão, o grau de comunhão, a saúde da comunhão que a sua igreja goza, a primeira pessoa que você deve levar em consideração é você mesmo. A segunda consideração é no irmão, ou irmã, no outro. Porque nós somos feitos de indivíduos, de um em um. Então você pensa no outro. Depende de você, como é na sua igreja, depende do outro, e mais um outro, e mais um outro. Juntando tudo, aí é o momento de pensar em todos nós. E aí é o que eu vou usar 1 João, capítulo 1, como eu li. Quando for falar da terceira parte, que é do grupo inteiro. Mas antes eu quero individualizar. Eu pretendo dedicar hoje ao primeiro ponto apenas. Você próprio. Vamos pensar em comunhão nesta igreja, que faz 14 anos de iniciada. Como é a comunhão? Que tipo de comunhão? O padrão da comunhão. Então vamos lá do começo. Você próprio. Teve uma fase na minha vida, eu era adolescente, eu e meu irmão começamos a gostar de montar aviãozinhos, carros de plástico, me lembro até da marca Revel. E nós comprávamos ali, vinham as pecinhas bonitinhas, cola para colar as peças, decalque, tudo muito bonitinho, para a gente juntar e colando. Algumas peças vinham defeituosas, eram coisas baratas de plástico, não eram caras, sofisticadas, defeituosas. E com algumas rebarbas de plástico e tal, a gente tinha que tirar aquilo para poder encaixar bem uma peça para outra. Tinha que arranjar uma lixa. Eu nem me lembro se vinha lixa já no estojo, talvez até já viesse, não lembro desse detalhe, vinha cola. Para poder aquela peça se encaixar bem na outra. Se você não tivesse paciência, não estivesse muito preocupado como é que aquela peça ia se juntar com as vizinhas, você colava de qualquer maneira, tudo bem. Mas o seu aviãozinho, o seu carrinho ia ficar bem defeituoso, obviamente, para quem olhar, não foi bem montado. Para que a sua contribuição na igreja seja excelente, você precisa estar bem preparado, lixado, arrumado, para que a colagem, sua colagem nas peças vizinhas seja a melhor possível. Como comunhão na igreja não é algo estático, como um carrinho ou um avião, mas é algo dinâmico, então podemos pensar de uma maneira mais ou menos contínua. Ou seja, o crente deve estar sempre, todo o tempo, pensando como é que está a minha adaptação, o meu preparo, o meu estado atual, para que eu junte bem com as peças vizinhas, com os meus irmãos, porque eu faço parte de um grupo de peças, chamando dessa forma, juntos. Na realidade, é um corpo, queria usar o exemplo do corpo. Mas, e a Bíblia tem muito a falar, inclusive, né, que somos membros uns dos outros, a adequação de um membro para o outro, como respeitar o membro. A Bíblia fala muito disto. Eu não vou entrar nesse detalhe hoje, eu estou mais no sentido conceitual aqui, bíblico, mas sem ir a muitas passagens. Então, para estar bem preparado, entendo que o crente precisa avaliar constantemente o seu estado espiritual. Toda vez que você procura um médico é porque você se autoavaliou.
Nunca ninguém chega no médico, um adulto, que não tenha sido avaliado para chegar lá. Não vai fazer como a piada do meu cunhado, que gosta muito de dizer, que uma senhora muito humilde, chegou lá do interior, mas chegou na frente do doutor, e o doutor disse: o que você tem, minha senhora? Eu não sei, doutor, eu estou aqui para o senhor dizer, assim, eu tinha vindo. Aí disse: não é bem isso, não. O que a senhora sente? Eu sinto uma saudade de casa tão grande, deixei meus filhos lá, minhas galinhazinhas. Não, minha senhora. Assim fica difícil, realmente. E não é assim que se inicia uma consulta. Via de regra o que você tem, o que você sente. A pessoa está entendendo que o médico quer saber quais são suas queixas, para que eu possa lhe ajudar. E os médicos dizem abertamente que quanto mais detalhes um paciente traz, melhor. Claro, o ajuda na análise do problema. Então, pessoa que se autoavaliou, você está com isso há quanto tempo? Não sei. Está com isso há quanto tempo? Uns 2 ou 3 meses. Já ajudou. É mais quando você acorda ou quando vai dormir? Não sei. Não, geralmente é depois do almoço, a hora da refeição principal. Opa! E vai ajudando o médico. A própria autoavaliação que a pessoa fez sem sentir que se autoavaliou. Mas é óbvio, até o ponto de dizer: eu preciso ir para um médico que não está resolvendo por si só o meu problema. Então a pergunta: qual a última vez que você se autoavaliou espiritualmente? Vamos tentar definir autoavaliação espiritual, para lhe ajudar a compreender o que eu quero dizer. Com minhas próprias palavras, eu diria um exame íntimo quanto ao andar do crente diante de Deus e diante do próximo. Pessoalmente os irmãos em Cristo, mas de uma maneira geral, dos semelhantes. Tendo como referência a palavra de Deus. Então, um exame íntimo quanto ao andar diante de Deus e diante dos homens, tendo como uma referência. Se não houver referência, não tem sentido essa autoavaliação. E muitas pessoas têm outras referências, que não a palavra de Deus, claro. A filosofia, ou religião A, religião B, tem muitas referências aí. Nós, crentes, temos uma só referência. E fazemos questão de que seja essa uma referência que esteja valendo para nós, que é a palavra de Deus. E esse andar deve incluir, entre outros, a sua vontade de conhecer a palavra de Deus. Seu apetite. Das primeiras coisas que o médico, voltando para o médico de novo, como é que está seu apetite? Podem observar. Como é que está seu apetite espiritual? O seu apetite pela palavra de Deus, pela pregação, pela leitura, ouvir, se expor. Uma vez vendo essa vontade, examinando o seu apetite, o seu esforço para satisfazer esse apetite. Se esse apetite estiver ruim ou fraco, já é uma causa suficiente para você parar logo aí. Eu mal comecei a me examinar e já me pego aqui sem vontade de ir para a fonte da onde eu vou obter crescimento espiritual. Eu não tenho nem vontade, estou inapetente. Me apetece a palavra de Deus. É um mundo isso aí. Mas tudo bem, vamos supor que você tenha uma certa vontade, ou pouco, ou muita, espero que muita, né?
de conhecer a palavra de Deus mais, crescer na palavra de Deus, mas há dificuldades de toda ordem, dificuldade de tempo, dificuldade de circunstâncias, dificuldade de sua compreensão, tanta coisa. Então, é preciso esforço para conhecer melhor a palavra de Deus. Não digo esforço, não estou colocando à parte, nem poderia, que o crescimento espiritual vem do Espírito Santo direto, a capacidade de entender e de conhecer, tudo, e de crescer na palavra de Deus. Tudo bem, mas quando eu digo esforço, é o tempo reservado para você ter contato com o seu alimento espiritual. Essa reserva de um momento de tempo é providência sua. Isso eu estou chamando de esforço. Vai ser de manhã, vai ser depois do almoço, a hora que dá menos sono, vai ser quando está esperando o sono chegar. Eu não sei, quando é de madrugada, eu não sei. E se dá melhor lendo papel, lendo tela digital, ouvindo áudio. Tudo isso eu estou chamando de esforço. É uma adequação para você se expor da melhor maneira que puder. Então não é só chegar e pensar, eu estou com vontade de conhecer melhor a palavra de Deus? Estou ótimo. Pois é, estou, mas é grande a vontade, que ótimo. Capacidade de entendimento espiritual, eu tenho vontade, eu procuro, mas não consigo entender quase nada. Eu vou às pregações e não entendo muita coisa. Eu vou às pregações das crianças, dos jovens. Eu tenho 60 anos, mas vou para os jovens para ver se eu consigo entender pouco. Eu vou caber nas crianças do outro dia para ver e lá e os meninos tudo vibrando lá e eu estou exagerando um pouco, né? Pintando um quadro um pouco dramático aqui. Mas vamos supor que você fique mesmo com a pregação dos adultos e não está entrando muita coisa, não. E os irmãos comentam e falam e tal, não entra. Então eu não sou inteligente. Mas não tem sentido, porque minhas provas na faculdade estão aí, são altas as provas, as notas, e lá no meu novo emprego, o chefe não para de me fazer elogios. Não, eu acho que não é por aí, não. Falta de inteligência, não, é alguma outra coisa. É um problema grande. A capacidade de entender a palavra de Deus. Pastor, mas aí, como é um curso que eu vou fazer, um curso de QI espiritual, onde é que tem que agora tem que ser online, porque eu não tenho tempo para ir presencial e tal. Não é online, é presencial, não é nada. É o Espírito Santo que vai providenciar isso em você. Mas você vai ter que ir lá, diante dele, tem que pedir, tem que mostrar para ele que está sentindo falta dessa capacidade de entender melhor as coisas de Deus. Senhor, abre a minha mente, ó Espírito de Deus, abre a minha mente. Os irmãos falam lá que vibram com a passagem tal e com a passagem tal, e outros falam sair lá da aula que teve, e outro da pregação, e eu não faz muito efeito na minha cabeça. Isso é altamente tratável diante de Deus, tratável. Eu não tenho solução humana, vou lhe dar 3 passos para você ficar mais habilitado a entender a palavra. Não, 3 não, 5 passos. Eu não sei. Então, realmente, humanamente falando, de alguma providência você vai tomar, e tal, como a providência que eu falei de esforço, para reservar uma hora para estudar a palavra de Deus, é diferente disso. Eu vou tomar uma providência, vou me esforçar de alguma maneira para ser mais apto a entender melhor a palavra de Deus. Não, aí não. Mas o Espírito Santo de Deus está aí, para não dizer aí, dentro de você, habitando em você e pronto para lhe ajudar. Converse com ele, peça para ele. E aí vem o próximo ponto, que é o seu nível de intimidade com Deus. Pastor, eu nunca nem pensei em conversar com o Espírito Santo de Deus sobre o problema de que eu estou entendendo pouco a Bíblia, ou entendendo pouco ou muito, eu quero entender mais. Pronto. Como é que eu vou avaliar se é pouco ou se é muito? Pois eu já entendo, eu acho que é meio muito mesmo. Graças a Deus que eu entendo as pregações, vibro, mas eu estou achando pouco. Porque eu leio livros de crentes de séculos passados,
e eles vibram, coisa louca, eu fico com inveja. E eles pegam uma passagem e fazem daquilo uma coisa linda. E tudo bem, eu entendo, mas eu não vejo tanta beleza, não. Eu estou achando pouco. Daí, Senhor, uma coisa que eu vou ser sempre inconformado é com a minha capacidade de entender a tua palavra. Eu quero mais. A tua palavra, eu quero mais. Então, você já disse quantas vezes para eles? Não, quando eu falei, eu não tinha nem pensado nisso. Eu conversar com o Espírito Santo sobre este assunto, nunca tinha pensado. Não. Já é uma indicação para esse item que eu vou entrar aqui. É intimidade com Deus. Quer dizer que você não conversa com Deus todo dia, não? Você não tem diálogo com Deus, não? Não, eu oro. Bom, aí é outro mundo que eu poderia entrar, não vou, né? A questão da oração. Mas eu temo que muitos crentes entendem como oração algo muito aquém, muito modesto, perto do que a Bíblia ensina como oração. Ou aonde a oração nos leva, pode nos levar. Então, você pode orar todo dia, pode ser disciplinado em alguma estratégia de oração que você traçou, mas não sair muito daí, em termos de crescimento espiritual, no rumo de uma intimidade maior com Deus, pouca ousadia na fé, pouca ousadia no que a palavra de Deus diz. Busque e você vai achar, e o Espírito Santo está habitando em nós, para nos lembrar o que Cristo disse, nos dar entendimento, nos iluminar. Ah, é? Pois, Senhor, eu quero usar o que eu puder dos teus recursos para me tornar mais apto a entender a tua palavra. Não é porque eu quero usar todos os teus recursos, porque são infinitos, mas o que eu puder, o que eu tiver condições de entender. Jesus disse, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês ainda não têm ainda condição de entender. Tudo bem, Senhor, então eu devo ter minha condição de entender hoje. Eu sei que sou limitado, e não sei quais são os fatores que tu levas em consideração para dar mais entendimento para um ou para outro. Eu não sei, isso é muito complexo, é contigo mesmo. Porém, que eu sou limitado, sou, mas me ajuda e aumenta essa minha capacidade. Eu gostaria muito de ter essa capacidade aumentada, e eu quero lançar mão, eu quero usufruir do máximo que eu puder dos teus infinitos recursos que vão chegar aqui, só um pingo em mim, mas eu quero esse pingo. E se esse pingo for de 1 mililitro, de 2 mililitros, ou 5 mililitros, ou de meio litro, né, já é um pingo, né? Mas eu quero. Nível de intimidade com Deus, de conversar, de abrir o coração, de se acostumar a lidar com Ele. Por fim, como sugestão, eu falei, estamos aqui na ideia de avaliar o seu andar com Deus, diante de Deus, diante dos homens, né? A capacidade de obedecer a Deus na prática. E aí vem a parte prática do andar, que muitas vezes é o que nós tomamos como base para avaliar o seu andar cristão. Testemunho. Como é que está o teu testemunho? No colégio, na faculdade, em casa, na vizinhança, na igreja, testemunho. Ou seja, a sua capacidade de obedecer a Deus de uma maneira visível aos outros. Importantíssimo. Mas até aqui eu não falei uma vez, estou falando agora, no fim da minha listinha. Antes de continuar, no fim, agora que eu estou entrando na ideia de andar, viver, se comportar visivelmente diante dos outros. Até aqui eu falei de interno, você e Deus, olhando para si e se autoavaliando.
Nem falei em prática, nem falei se você mente, se não mente, se você diz não me fez, se não diz, se você isso, aquilo, seu comportamento, sua fidelidade à sua esposa, ao seu marido. Nem falei. Agora estou falando. Claro que eu vou ter que falar. E temos de incluir neste seu exame de autoavaliação espiritual, tem que incluir como é que eu estou realmente vivendo visivelmente minhas palavras, minhas atitudes, meu comportamento diante das pessoas, meus compromissos assumidos com meus filhos, estou sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom cônjuge, um bom membro da igreja, um bom filho, e aí vai. Estou cumprindo minhas obrigações para com o governo do meu país, para com a igreja. Tudo bem. É hora de examinar isto. Vai chegar a hora sim. Eu poderia até ler, mas não vou ler. Os frutos do Espírito, a Bíblia diz no singular, fruto do Espírito, que seria uma maneira, acho que eu vou dar como dever de casa, para lhe ajudar muito como é que está, e ajudar muito nessa avaliação, é você tentar jogar para a sua própria vida cada fruto daquele, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Cada um deles na sua vida. É até bom que eu não leia mesmo, para dar curiosidade para você ler, que embora você talvez saiba de cor, mas fica para você pensar com calma. Isso aí, como é que está a alegria na minha vida? Alegria espiritual. Espiritual. Não é a alegria do dia a dia. A espiritual. Que independe, inclusive, dessa alegria. Pode ter junto e pode nem ter. Como é que está o meu amor pelas pessoas? Cada um desses é motivo de uma autoavaliação muito profunda. Minha paz com as pessoas e tudo mais. Então, não se esqueça e use essa sugestão que você lê essa semana, Gálatas 5, 22 a 33, e você vê cada fruto do Espírito na sua própria vida. Autoavaliar-se faz parte da vida cristã, não é uma coisa que eu estou bolando e que eu bolei, que imaginei aqui. Não. 1 Coríntios 10 e 12, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim: por isso, muito conhecido esse versículo, não sei se é muito utilizado, mas é muito conhecido. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja, não caia. O verbo no grego, traduzido por ver, é ver mesmo, literalmente. Só que, claro, aqui tem um sentido metafórico, que não é ver com os olhos, mas é observe, considere, como nós usamos no português, né, de fato. Rapaz, veja isso aí para mim. Não é olhar com seus olhos alguma coisa visível, mas examine, por favor. Então, o que quer dizer aqui eu vou ler desta forma. Por isso, aquele que pensa estar em pé, observe, considere cuidadosamente que não caia. Então, são dois verbos aqui no sentido de pensar e de examinar. E dá quase no mesmo, praticamente a mesma coisa. E nós estamos falando de quê? De autoexame, de avaliação, de pensamento. Aquele que pensa estar em pé. Meu amigo, você pensa estar em pé? Como? Eu nunca pensei nem nisso. Eu sou salvo. Não, eu sei que você é salvo em Jesus Cristo. Pois é. Mas você tem estado em pé? Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Eu já estou vendo que você não tem pensado nisso, não, porque você não está respondendo. Você pensa, você considera que está em pé na vida cristã? Não estou falando de salvação, meu irmãozinho.
Está em pé na vida, você pensa nesse assunto, porque Paulo, ao dar a sugestão, veja que não caia, ele está falando com um tipo de gente, de crente. Qual o tipo? O que pensa. Você pensa que está em pé. Não, eu nem penso. Então ele não tem nada para dizer nesse versículo para você. Esqueça, passa para o 13. Você não pensa. Qual a última vez que você pensou? Eu estou em pé? Ao menos tem um pensamento. Tem uma avaliação. Porque aí você pode aproveitar melhor o que Paulo... Só aí você pode aproveitar o que Paulo vai dizer. Veja, não caia. O que pensa está em pé. Não, eu não penso. Ou eu penso, eu não penso. E começo a pensar. É bom ver isso aí melhor. Está começando a fazer efeito em você o que Paulo quer dizer. Que pensa, por que se está em pé? Acho que não sei direito, não. Deve ser isso, mas eu vou perguntar o que o irmão ali acha, a irmã, que é mais antiga do que eu na fé, ou até o pastor mesmo. Eu vou ver o que é isso aí, algum comentário que eu tenho em casa, eu vou ver o que é esse está em pé. Agora começou a pensar. E sabia que a vida cristã é muito para quem pensa? Ela exige muito do crente em termos de pensamento, de avaliação. Aceito Jesus, resolvi meu problema de vida eterna, agora eu vou vivendo no dia a dia. Vamos tocando até chegar o dia de Cristo voltar ou me chamar para o céu. Pronto. Não é assim. Tem que usar a mente, o pensamento, a capacidade de se avaliar. Tem que usar. Aquele que pensa estar em pé, veja, não caia. Eu não vou nem explicar o versículo. Eu quis só mostrar a importância de uma autoavaliação. Eu gostaria, seria interessante chegar domingo e dizer, eu quero saber quem pensou. Você acha que está... Não assim em público, mas dizer, irmãozinho, você acha que está firme, em pé, vacilante, sentado, como é que você está? Como? Você estava aqui domingo na pregação? Estava. Aquele negócio de pensar se está em pé. Pastor, eu estava com tanta fome. Sei lá, eu tinha uma prova segunda-feira, eu estava muito bem com meu marido. Pastor, pensando na chuva. Pois é, seria muito legal. Muito legal. Irmão, o que você concluiu aí? Isso daqui a uma semana. O que você concluiu aí? Pastor, eu acho que eu não quero ser arrogante, não, mas eu acho que eu estou em pé. Estou indo na minha vida, minhas dificuldades, eu me avalio em pé. Então, me enquadrei no que Paulo quis dizer lá. Veja, não caia. Estou atentíssimo para eu não cair em tudo. Show! Eita, ia dar um abraço nesse irmão. Ô, irmão. Que aproveitou. Pastor, é o seguinte, eu concluí que eu não estou muito em pé, não. Eu estou em pé, mas vacilante, as pernas assim, tremendo. Qualquer hora eu errei. Então, pastor, eu estou arriado. Eu não estou em pé coisa nenhuma. Eu já estou caído. Por que não? Qual o problema você chegar a essa conclusão? O problema é não chegar. O problema é não pensar. Não chegar em conclusão nenhuma e ir tocando a vida. Eu ia dizer quase como gado, mas seria um pouco ofensivo, eu não quero ofender ninguém. E tocando. O pastor lá que me dirige, que pregue e tal, tocando. Não! Pense e veja se está em pé, se está vacilante. Agora, cuidado com a sua avaliação. Faça de uma maneira bem feita. De uma maneira bem feita, assim vai causar prejuízo. Gálatas capítulo 6, eu já cheguei lá, eu vou ler. Versículo 3 diz assim: se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Ou seja, é perigoso você se avaliar errado. Como eu disse, não tem problema nenhum você concluir que está em pé. Ou você concluir que está em pé, mas fraquejando, ou que está já caído, não tem problema. Então,
não tem problema, porque isso lhe ajuda daí para frente tomar um rumo com Deus. Sim. Mas tem que ser uma avaliação bem feita. Exemplo clássico de avaliação errada. Essa nós vamos chegar lá. Lucas 8:11. Vocês todos conhecem a passagem. Lucas 8:18, desculpem, e 11. Diz assim, é a famosa palavra do fariseu e do publicano. Vamos para o 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O publicano era malquisto, mexia com imposto, muitas vezes era desonesto. Então, era um sinônimo de alguém tido como não muito correto e tal. Era a ideia. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Isso aqui é uma avaliação. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Não, pastor, mas o senhor disse isso aqui é uma avaliação, o senhor se adiantou, porque pode ter sido uma avaliação bem feita dele próprio. Tudo bem, eu concordo que me adiantei. Então, será que foi uma boa avaliação? Porque você dava a resposta, né? O publicano estando em pé, longe, aqui tem 1000 detalhes que eu não vou comentar, porque mudaria o sentido, o rumo da pregação. Mas, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Pronto. A avaliação do fariseuzão lá, autoavaliou-se daquela forma. O publicano se autoavaliou desta forma. Eu não preciso repetir como foi. Bom era se a gente soubesse quem estava certo e quem estava errado. Sabemos. Jesus Cristo deu o veredito dele. Que espetáculo. Digo a vocês que o último, né, o publicano, desceu justificado para a sua casa. E não aquele fariseu se avaliou errado. O que ele diz não bate. Se avaliou errado. Desceu para casa sem ter conseguido diante de Deus uma aprovação nenhuma. Foi repelido. Avaliou-se errado. O outro avaliou-se certo. Eu não estou nem entrando no detalhe que um se exaltou, o outro se rebaixou. Não, eu estou olhando só o aspecto da avaliação, certa e errada. É o ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Avalie-se corretamente. Para que uma autoavaliação seja bem feita, eu vou falar sobre 2 atitudes até o final da pregação, aí eu encerro. Humildade. Filipenses 2:3. Vamos a Filipenses 2:3. Diz assim: Filipenses 2:3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Pastor, foi até bom o senhor tocar nisso aí, porque eu sempre fui assim, pensativo com esse versículo, esse princípio. Se todo mundo é superior a mim, então eu sou inferior a todos em tudo. Será que sou mesmo? Não é assim que eu vejo.
o entendimento correto disso aqui. Não é bem assim. Mas se tudo considerar que o outro é superior, não significa que você está convencido de que ele é melhor em tudo do que você. Muitas vezes ele não é melhor em tudo do que você. Ele não soma 2 e 2, e você faz até raiz quadrada. Então está na cara que na matemática, paciência. Então, é claro, ele não é em tudo melhor do que você. Especialmente se considerar o valor da alma dele. São iguais. A Bíblia não dá nenhuma pista de que Deus considera as almas e valores diferentes. O que ele diz, a medida de Deus, de acordo com Cristo, quanto ao valor de uma alma, é assim. Vale mais do que o mundo inteiro. A sua alma vale mais do que o mundo inteiro, a alma dele vale mais do que o mundo inteiro. Não, porque a dele é 3 mundos, a minha é 2 mundos, 5. Claro que não é assim. Ok? Então, a alma dele vale mais do que a minha. Não significa isso. E o que é? É que você o considera, e a palavra diz, superior, quer ele seja ou não. A sua postura é humilde diante dele, do outro. Se alguém vai engolir sapo, que seja você. Se alguém for ouvir grosseria, que seja você. Se alguém for servir, que seja você. É tudo como se o outro fosse superior, mesmo não sendo. Ou sendo, tanto faz. E o humilde, ele é tão consciente e tão envergonhado diante de Deus pelos seus próprios pecados. Ele está tão convencido disto que ele não tem a menor dificuldade em considerar os outros superiores. Tudo bem que seja. Eu sei que eu sei quem eu sou diante de Deus. Paulo, quando disse que era o principal dos pecadores, e você conhece os outros, Paulo? Como é que você sabe? Não preciso. Ele diria, que estou imaginando. Ele diria, não preciso. Que alguém pior do que eu tem, não. Eu acho que é isso que ele diria. Alguém pior do que eu não tem. Então os outros são iguais, né? Ou superior logo. Pronto. Eu sou o principal dos pecadores. Pronto. Acabou. Não tem um concorrente, não. É maneira de olhar, de encarar. A falta de humildade impede de ver os próprios defeitos. A avaliação fica mal feita. Nosso assunto aqui é o que é? É avaliação. A autoavaliação. Não é o pastor chamando você no gabinete, ou sua esposa dizendo umas verdades, ou o marido, ou o namorado, ou quem for, o pai, ou a mãe. Não, aqui tem essas horas, né? Mas aqui é você com você próprio. Se você não tiver uma atitude humilde para ver os seus próprios defeitos, pecados, falhas, a sua avaliação vai ficar mal feita. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Fiquemos aqui. Além do que convém. A expressão aqui, pensar além, é um verbo só no original, que significa ter um conceito elevado demais.
mais do que é para ser, sabe? Muito inflado. Eu fico imaginando um aluno medíocre. Medíocre mesmo. Aí o professor, talvez tão medíocre quanto o aluno, como professor, aí quer ter muito trabalho em fazer a prova difícil, então ele faz uma prova facílima. O professor não estudou direito também para preparar a prova, não teve tempo, nem interesse, e faz uma... Vocês conhecem casos assim, claro. Todo estudante conhece. O professor diz, bota qualquer coisa aí. Então faz uma prova bem facinha. Tá bom. Aí o aluno medíocre recebe a nota dele, né? 9. Ele olha assim, e meus pais ainda têm medo de eu não passar no ITA. Aí chega em casa, aí mãe. A mãe fica satisfeita, bruto de 9. Pois é. Foi a nota mais baixa dele. Todo mundo foi de 9,5 e 10. Ele se autoavaliou errado. Se achou o máximo. Faltou humildade. Então, como é que eu devo pensar de mim mesmo? A resposta está no mesmo versículo que eu parei no meio de propósito. E aqui vem o segundo ponto que eu queria falar. Humildade é a primeira e a segunda, moderação. Pensar de si mesmo com moderação. Então, lendo todo o versículo, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, como o pobrezinho do estudante lá, pensou muito além do que convinha, vai se dar mal. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, e a passagem continua. No original, essa palavra significa ter a mente sã, saudável, sobriedade, pensar de uma maneira moderada, controlada, com serenidade. É isso, esse conjunto de significados, esta palavra aqui. Então, fique com a ideia de sobriedade, moderação, é uma boa palavra também. Então, é assim que você deve pensar. Agora, não é saudável, isso aqui é só um detalhe que eu quero colocar antes de ir para a próxima passagem e encerrar. Não é saudável pensar aquém do que convém. Não é saudável considerar-se acima do que convém e nem abaixo do que convém. Não conte comigo. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Comparado comigo, uma partícula de pó é uma montanha. Ai, que coisa linda. Não consigo fazer nada nesta igreja. Não tenho capacidade. Procure outro pastor. Procure outro chefe de departamento. Eu não consigo fazer nada. Aliás, eu acho que é isso que a Bíblia diz, né? Ser humilde. Não se considerar mais do que é mesmo. Considerar todo mundo superior. Irmãozinho, você fez uma salada aí com essas passagens e com esses princípios que... Paciência. Pense com moderação, sobriedade. Sobriedade é uma palavra que a gente usa para quem não está alcoolizado. Você sabe disso também. O fulano está sóbrio. Quer dizer, ele está com a mente funcionando bem. Então, você chegar e dizer assim, eu acho que eu dou certo para cantar. Vindo agora um exemplo de 3 aqui, né? Eu acho que eu dou certo para cantar. Eu acho que eu posso dar um bom professor na escola dominical. Eu acho que eu consigo. O pastor fala muito aí, aliás, devia até falar mais, né? Que uma coisa que faz falta nessa igreja são grupos em casa, né? Grupos de domiciliares para estudo bíblico. Eu tenho um sonho que ainda não se realizou, ainda tem 14 anos, mas um dia Deus, se quiser, realiza. São pessoas que abrem as suas casas para fazer estudos bíblicos. Pois bem, uma aula na escola dominical, acho que eu não enfrento, não.
Mas eu tenho a impressão que um grupinho lá, uns 5, 6 ou 7 lá em casa, ou na casa de algum irmão, se me convidar, eu acho que eu levo jeito. Arrogante, né? Não é arrogante. Aliás, eu acho que você é pastor. E não quer pouco não, né? Vai dizer que vai querer ser pregador também. Claro. Vai ler a Bíblia. Se rebaixe, rapaz. Reconheça seu lugar. Aí mistura tudo. Não é assim. Quantos pastores a Igreja de Cristo perderia se fosse a maneira de examinar? E professores de escola dominical, e cantores, e músicos. Ora. Então, cada contexto daquele tem uma explicação, tem um sentido. O pior dos pecadores, considera os outros superiores a si mesmo, não pensa além do que convém. Claro, tem sua explicação, que eu nem estou dando aqui, porque não é o caso, não cabe aqui. Mas é evidente que não é de maneira assim, absoluta, total, a ponto de você realmente se considerar, como eu disse, menos do que um pó. Não é assim. Você tem dons. E Paulo se impunha, inclusive, como autoridade, dizia para a igreja, vocês me obedeçam. Ora. Eu vou lá te obedecer, pior dos pecadores. Como é? Queria ver chegar alguém para Paulo e dizer assim para ele na frente da igreja. Como é? Você está falando com um apóstolo. Mas não, vamos conversar, depois eu vou lhe explicar direito. Claro, o irmão não está entendendo nada aqui. Ok? Então, feita essa ressalva, que é muito importante você se avaliar de uma maneira correta, nem acima, nem abaixo, mas sóbria, real. Quer saber se você canta direito? E tem chance? Conversa com o irmão Jailson, de repente ele vai lhe dizer, e até ele pode errar, porque tem casos de cantores famosíssimos que ficaram famosos no mundo inteiro, que foram reprovados por muitos que ouviram antes. Então, cuidado, Jailson. Em breve eu vou fazer um teste com você. Aí não precisa ter cuidado nenhum, não. Pode. Outra passagem. E a última, que eu vou ler hoje. Então, concluindo o que eu venho dizendo, tem uma frase aqui que eu acho que é boa ler. O humilde sabe seus defeitos e virtudes. Mas, ao se comparar com o outro, prefere se colocar abaixo para circunstâncias de atitudes e tudo mais, de relacionamentos, de algumas circunstâncias. Basicamente é isto. Mas o crente humilde sabe avaliar corretamente seus defeitos e suas virtudes. Saber suas virtudes, reconhecer que as tem, não significa falta de humildade. Provavelmente o diabo tem muitas vítimas crentes neste particular. Qualquer coisa que você achar boa de si mesmo, ou valiosa, ou benéfica, ou virtuosa, orgulho, vaidade, egocêntrico. Não é assim. Muito bem. 1 Pedro 4 a 7. Eu estou no mesmo tema da moderação, ok? São só duas virtudes que eu estou falando aqui, para um autoexame bem feito, que é a humildade e a moderação. Então, 1 Pedro traz a mesma palavra traduzida como sobriedade, só que aqui de uma maneira diferente a tradução. Os tradutores fazem muito isso, às vezes eu não entendo por que fazem tanto, se estão usando a mesma palavra no original. Às vezes é fácil entender, às vezes nem tanto. Então, o fim de todas as coisas está próximo. Estou em 1 Pedro 4 e 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Interessante, a palavra traduzida aqui como criterioso é a mesma traduzida em Romanos 12, 13 como moderado. Para moderação, para sobriedade, é a mesma palavra.
Mas aqui tem a palavra sóbrio também, já é outra palavra no grego, sinônimo. Ou seja, estamos no mesmo assunto. Humildade e sobriedade em se autoavaliar, saber como você está contribuindo para a comunhão da igreja com relação ao seu estado espiritual, antes de olhar até para o vizinho ombro a ombro. Olhe para você. Seja criterioso, cuidadoso. Aí o atleta recebeu a medalha de ouro. Está lá no pódio, no lugar mais alto. Imagine como é que está a mente dele, depois de anos, treinando, derrotas, vitórias, tudo que ele conseguiu. Finalmente, ser o melhor do mundo naquela modalidade. Este ser humano não está em condições de se autoavaliar naquele momento. Com a medalha no peito aqui. E as flechas piscando, filmes e tudo. Adrenalina, vibração, tudo. Ele não está no momento para se autoavaliar de uma maneira prudente. Agora vamos para outro extremo. Outro aqui recebendo a medalha de ouro, mas o último lugar ainda está chegando, coitado. Meia hora depois, morto de cansado, já quase desmaiando. O último lugar. Aí alguém pede para ele se autoavaliar. Você já imaginou a avaliação que ele vai fazer de si mesmo? O último. Não vai ser sóbrio. Arrasado. Está ali sobrecarregado de autoculpa, mil coisas. Deixa a medalha de ouro de lado, deixa o último. Dê uma semana para cada um, dê 10 dias para cada um, absorver a tremenda vitória, a terrível derrota. Deixe voltar a sobriedade, a calma, tranquilidade, se autoavalie. Tudo bem. Aí o que vier ali, pode vir ainda com um bocado de erro, mas pelo menos não é mais por causa de uma circunstância altamente desfavorável para uma análise sóbria. Então, peça a Deus que Ele ensine a se autoavaliar corretamente. Peça por humildade e moderação. O resultado dessa sua autoavaliação, penso que terá muito valor para a forma como você se entregará à comunhão com os irmãos. Se você concluir que está bem espiritualmente, a sua comunhão pode ter um toque de querer, além de estar junto, que é de fato o que a comunhão trata, mas ajudar, passar alguma coisa, aconselhar, ensinar. Você está bem, você está em condições de passar alguma coisa para o outro. Então, quem tiver a oportunidade de ter uma comunhão com você, vai ver que está ali com um irmão que está bem, com seus problemas que todos temos, mas está bem, e está querendo desenvolver mesmo, e quer influenciar na sua comunhão, quer influenciar de uma maneira bem positiva, porque ele está em condições de fazer isso. Aí o outro se autoavalia que não está nada bem. Honestamente, com sobriedade, não estou nada bem. Ou no último mês, no último ano, na última década, na última semana, não importa. Ele vai evitar aconselhar alguém. Ele vai evitar influenciar alguém com sabedoria. Ele sabe que está sem condições. Sabe que é um membro do corpo que está sem muita saúde, como Paulo fala lá
1 Coríntios 12, 26, né? Que um membro afeta todos os outros e tal, um ajuda o outro. Cada um tem a sua função. Então, você chega à conclusão de dizer, não, eu não estou na fase de passar conselhos, de dar uma aula, ou sei lá, uma coisa que passa alguma coisa para o outro. Eu estou precisando, na minha comunhão com os irmãos, receber. Não estou bem. Às vezes eu brinco com minhas netinhas, vovô está carente. É minha chantagem, né? Para pedir beijo, abraço, essas coisas assim. Então, o crente diz, eu reconheço que eu estou carente, estou precisando. Na comunhão, então, ele vai desenvolver essa comunhão naquele contexto ali. Isso muda, claro, está bem hoje, pode estar mal amanhã e vice-versa. Estou falando de um contexto vindo de uma autoavaliação sua. Nesta fase eu não estou bem. Rapaz, eu estou precisando ouvir conselhos. Quer saber de uma coisa? Eu estou precisando ouvir. Eu estou precisando conversar mais com os irmãos. Eu estou precisando me abrir mais. Ou estou precisando me fechar mais, que eu estou tão mal que eu estou passando muito fel por aí. Eu não sei. Mas a forma, uma atitude na comunhão, a maneira como você vai se entregar à comunhão, terá muito a ver, sim, com a maneira como se autoavaliou. Eu quero me aquecer primeiro, eu quero aprender mais, eu quero voltar a ter condições de ajudar, de ser positivo na minha comunhão com os outros. Por enquanto, não é que eu estou sendo negativo, mas eu estou precisando mais de lá para cá. Eu estou dando exemplos bem pontuais, não vou dizer extremos, mas pontuais. Um avaliou que está bem, outro avaliou que não está nada bem, e dando mais ou menos um rumo razoável. Muitas vezes o que acontece é um misto. É um misto, em que o irmão se avalia, eu estou bem aqui, mas não estou muito bem ali. Tudo bem, não tem problema. Mas entendo eu que a forma como é que ele vai desenvolver a sua comunhão com os irmãos terá muito a ver com isso. O irmão quer, porque quer ensinar na escola dominical, porque quer. Tem vontade, sempre teve, tudo aí, porque quer. Aí fala com um, fala com o pastor, e fala ali, fala aqui, ele quer. Mas você está em condições espirituais, de conhecimento, tudo, está em condições? Examine. Ele queria pregar no lugar do pastor. O pastor do EC queria ser eu. Está lá, tá bom, ótimo. De repente, você me convidar mesmo. Mas você está em condições disso aí? Se não está, nem pense. E se for convidado, agradeça, mas não aceite. Não tem condições de conversar, aconselhar um irmão, diga, rapaz, eu estou precisando. Então, veja as suas áreas e tente regular isso, porque a comunhão vai ser riquíssima numa igreja em que cada irmão está preocupado, antes de tudo, consigo mesmo, e se autoavaliando. Eu vou me entregar a uma comunhão, ou à comunhão com meus irmãos, de uma maneira consciente. Eu sei como é que eu estou, meu estado, se eu estou em pé, se eu estou vacilante, se eu estou caído ou caindo. Eu sei. Sei, digo, eu estou levando o assunto com responsabilidade, não é um sei arrogante, não é nada disso. Acho que vocês estão entendendo. Mas você diz, eu estou ciente da importância, estou tratando isso com Deus e eu quero contribuir na minha comunhão com aquilo que eu posso dar e que eu devo receber. Que Deus nos ajude a fazer uma autoavaliação honesta, humilde e sóbria de nós mesmos. Próximo domingo, se Deus quiser, aí eu vou falar do aspecto da comunhão com relação ao outro. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a uma autoavaliação constante, séria, serena, tranquila, moderada, sóbria, para uma comunhão mais rica e nós nos encaixarmos melhor com os irmãos ao redor, bem burilados, bem lixados, bem limpinhos, para encaixar bem, não ficar uma igreja
mal feitazinha, mal colada uns com os outros, e meio desorganizada, e os que precisam ouvir estão falando, os que precisam falar estão calados, tudo meio trocado, às vezes por falta de uma avaliação dessa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.